Fala, galerinha do canal Informações Cripto. Como que vocês estão, beleza? Bom, galera, vou falar um pouco, tá, desse indicador maravilhoso que a gente tem. Simples, básico, fácil de a gente conseguir usar, a gente poder operar, tá, o nosso gráfico em relação a esse indicador. E como eu devo configurá-lo, como eu devo utilizá-lo e de que forma que eu vou utilizá-lo, beleza? Então o indicador em si, tá, é o indicador MACD. Vou plotar ele no gráfico aqui novamente. Vou tirar esse indicador aqui, que é o RSI, que em uma outra aula a gente vai falar sobre ele. Para colocar esse indicador no meu gráfico, venho em adicionar indicadores, escrevo MACD, Moving Average, Convergência, Divergência. Adiciono ele no gráfico e aqui embaixo a gente tem esse indicador aqui maravilhoso para a gente poder operar. Como que funciona o MACD? Deixa eu ativar aqui a nossa bandeja de... Vou mudar essa música aqui para ficar uma música mais legal. Pronto, vamos voltar para o nosso estudo. Deixa eu ativar aqui. Então o MACD é um indicador que ele nos mostra compra e venda, tá? Compra e venda. Indicador. Porém, essas compras, elas demonstram força, tá? Então, indicador mostra força compradora e força vendedora. Então temos força compradora, força vendedora. Caramba, aí eu vou dormir com essas músicas. Vou botar lá no começo então. Deixa eu ver se tem aqui. Tá, essa música... Essa aqui que é legal, que eu gosto de ouvir, ó. Aqui. Então vamos lá. Então temos indicador que mostra força compradora e força vendedora. Eu vou tirar do MACD. Vou tirar aqui do MACD. O histograma. Vou colocar essa linha como linha verde, essa linha como linha vermelha. Vou entrar no MACD de novo. Então eu tenho no MACD força compradora e força vendedora. Toda vez que essa força compradora ela sobe, ela é indicada com essa linha verde. Toda vez que essa força vendedora ela começa a aumentar, é indicado com essa linha vermelha. Como que eu devo olhar isso aqui no meu gráfico? Toda vez que eu tenho um cruzamento das médias móveis 12, que é uma média de rápido, uma média rápida, são 12 períodos, que é essa linha verde, tá? Então tenho linha verde, EMA
12, linha vermelha, então tenho linha verde, EMA 12, linha vermelha, EMA 26. Toda vez que essa linha 12, que é a linha verde, que é de curto prazo, cruza com a minha linha de médio prazo, toda vez que tem esse cruzamento, tá? O mercado que está bullish, ele começa a indicar para a gente que o mercado precisa de ter uma correção ou que ele irá corrigir. Como que eu olho isso aqui lá no meu gráfico? Como que você vai conseguir observar isso aqui e em qual momento você vai utilizar o MACD? Então, por exemplo, vamos olhar aqui, eu estou no gráfico semanal, para ficar fácil de a gente entender. O que é o gráfico semanal? O gráfico de uma semana. Então, cada candle presente no gráfico é representativo de uma semana. Então, esse candle de uma semana, nesse exato momento, ele está cruzando o MACD. Então, a probabilidade é que toda vez que eu tenho um cruzamento, eu tenho uma tendência de alta. Tem um cruzamento, linha verde acima da linha vermelha, tem um cruzamento, tá? Tem uma tendência de alta. Às vezes, a gente pode ficar em períodos assim, ó. E subir lentamente, ó. E descer lentamente. Subir, tá? Descer em alguns períodos, voltar a subir. Descer em alguns períodos, voltar a subir. Mas toda vez que a gente tem um cruzamento perfeito, assim, nítido, nessas regiões, indicam algumas situações que eu vou mostrar para vocês agora. Então eu tenho linha verde, EMA 12, linha amarela, EMA 26. Então eu tenho a linha verde 12, linha amarela 26, tá? Cruzamento da linha verde de curto período com a linha vermelha de 26 períodos, eu tenho um cruzamento dessas médias e indica uma possível queda no gráfico. Mas aqui no MACD, ó, eu achei esse cruzamento no dia 19 de abril no gráfico semanal. Vamos lá no gráfico ver se é exatamente no mesmo local? Então, no dia 19 de abril, tivemos um cruzamento. A gente estava exatamente no topo do gráfico semanal, ó. Estava formando esse candle aqui. De qual forma eu posso usar essas informações para me poder entrar antes de começar uma queda? No MACD isso me indica antes, ó. Então toda vez que eu tenho um cruzamento no MACD, toda vez que eu tenho esse cruzamento declarado no MACD, eu tenho uma tendência inicial de queda, tá? Isso acontece por quê? Porque a força compradora ficou mais fraca e perdeu força frente aos vendedores, e os vendedores tomaram a frente. Então, os touros ficaram fracos e os ursos ficaram fortes. Então, o termo touro para bullish e urso para bearish exatamente são: os touros empurram para cima e os ursos empurram para baixo. A força compradora nesse exato momento estava para baixo porque o MACD ele foi cruzado e o preço estava em uma região de lateralização no semanal, ó. Se você usar o MACD, ele vai ser um indicador. Você nunca vai poder operar somente com o MACD. Você vai ter uma indicação de alguma coisa. A indicação que você tem é que a força está mudando de lado. Uma confirmação disso é: você tem nesse exato momento o gráfico em uma lateralização, ó, não consegue romper essa região aqui, ó. E cada vez
pela teoria de Charles Down, presente lá no nosso livro, eu preciso formação de topos e fundos ascendentes para ter uma continuação de alta. Topos e fundos descendentes para ter uma continuação de baixa. Então eu tenho um fundo mais baixo do que o topo anterior, do que o fundo anterior, tenho o topo mais baixo do que o topo anterior e continuadamente o mesmo movimento, ó. Tá? Cada vez mais baixo. Isso significa que eu tenho uma tendência de baixa. O primeiro indicador que vai indicar isso pra gente vai ser o MACD. Provavelmente você vai estar perdendo algum fundo anterior. Se eu abaixar esse gráfico, lá no gráfico diário, a gente consegue ver que durante os dias a gente teve um cruzamento. Aqui já não é no mesmo lugar essa linha. A gente teve um momento de alta. Ó, e teve vários cruzamentos. Por que a gente tem vários cruzamentos? Porque ele está indicando exatamente a mesma coisa. Tá? O que ele está indicando? Momentos de alta e momentos de baixa. Momentos de alta e momentos de baixa. Tá? Então eu tenho nessas médias, quando chega no topo, ó, tendência de alta, quando cruza, tendência de baixa. Então eu tenho um cruzamento um pouco depois de acontecer o quê? A queda do gráfico. Então sempre as médias móveis vão acontecer depois do preço. Porém, as nossas médias móveis no gráfico, ela vai acontecer logo um pouco depois, caso houver esse cruzamento. Exemplo disso é quando a gente abaixa o tempo gráfico. Vou abaixar mais o tempo gráfico para vocês verem como vai comportar nessa situação. Tá? Vou abaixar aqui para a gente poder observar como é que vai comportar nessa situação. Então, nessa situação, quando eu tenho um gráfico de 1 hora, eu tenho no mercado um movimento que... Vamos colocar 4 horas aqui, que eu acho que 1 hora vai ficar muito grande. Então temos aqui nesse mesmo período vários cruzamentos dessa média. Então eu tenho, ó, cruzou, desceu, subiu, desceu, cruzou. Mas eu quero saber o quê? Se quando ele começa a descer, a gente tem uma queda e a média cruza no mesmo momento, ou a média cruza depois. Então, por exemplo, no gráfico de 4 horas, nessa mesma região que a gente estava analisando, eu tenho o quê? Tenho o cruzamento do MACD no gráfico menor e tenho o cruzamento das médias logo depois, confirmando a tendência de baixa. Então eu tenho cruzamento das médias móveis acontecendo antes do cruzamento das médias móveis plotada no gráfico. Então tenho cruzamento das médias móveis do MACD, das médias móveis do gráfico. Então temos exatamente isso aqui, ó. Temos o cruzamento das médias móveis do MACD acontecendo 9 horas da noite, tá? Antes do cruzamento das médias móveis do gráfico. Então o gráfico cruzou bem depois. Então quer dizer que eu posso falar que o MACD em tempos gráficos menores ele me indica que o movimento está prestes a acontecer? Sim, tá?
Então eu posso utilizar o MACD para observar as tendências de queda ou tendências de alta do ativo. Isso vai acontecer da mesma maneira. Isso vai acontecer da mesma maneira. Então temos nesta região um cruzamento. E aqui na média a gente tem esse cruzamento, ó. Ele cruzou várias vezes e descruzou. Cruzou várias vezes para baixo e descruzou. Como eu sei que esse MACD não vai continuar subindo, porque lá no gráfico, logo depois eu não tive continuação dessas médias, ó. E eu tenho uma tendência de baixa. Porque eu tenho o preço sempre batendo próximo da média de 21 e não recuperando. Quando o preço recupera a média de 8 e de 21, qual é a tendência? Cruzamento das médias. Aqui também tivemos uma tendência para cruzar as médias. Aqui eu estou olhando no gráfico de 4 horas, lembrando que cada candle corresponde a 4 horas. É um gráfico um pouco mais longo para você fazer um estudo utilizando o MACD para poder ver a direção do gráfico que você pode operar nos gráficos de 15 minutos ou de 1 hora, tá? Que é mais tranquilo de operar. Porém, lá no MACD de 15 minutos, você vai observar períodos menores, não extensões grandes igual a gente está vendo, porque se um candle desse é de 4 horas, lá um candle desse aqui vai representar 4 candles, quer dizer, 8 candles. Certo? Então, eu tenho no gráfico de 4 horas o cruzamento do MACD sinalizando que é possível que no gráfico tenha uma tendência de alta. Então, eu tenho um cruzamento e eu preciso checar outras coisas para saber se esse cruzamento é um cruzamento verdadeiro ou não. O primeiro sinal é cruzar as médias do MACD. O segundo sinal é cruzar as médias móveis no nosso gráfico. Tá? E o histograma? Para que o histograma serve? O histograma ele vai me mostrar exatamente se essa força de compra ou venda é uma força forte, é uma força que eu posso confiar que ela vai aumentar ao longo do tempo. Então eu tenho um cruzamento, lá no gráfico eu ainda não tive esse cruzamento ainda, porém eu tive esse cruzamento antes de acontecer o cruzamento das médias móveis. Como eu tenho 3 candles com força compradora engolfando os últimos 3 candles em tendência vendedora, recuperando a média de 21 e a média de 8 períodos, média de 21 a roxa, média de 8, média de roxo, média de 21, amarela, média de 8 períodos a roxa. Eu tenho uma possível tendência. Para me ter uma tendência, eu preciso notar que temos topos e fundos ascendentes. Essa tendência ela só é invalidada quando a gente perde totalmente o fundo anterior. Então aqui a gente teve, ó, um fechamento, a máxima foi até lá embaixo, mas o candle fechou exatamente, tá? Não ultrapassando a máxima do candle anterior. Ele fechou com o valor acima. Tivemos outro fechamento que não ultrapassou a máxima a mínima, né, do candle do fundo anterior. Tivemos outro fechamento que, porém, o volume, tá? O volume desses candles não ultrapassaram a mínima do candle anterior. E aí, a partir daí, voltamos a subir. Novamente, tivemos um fechamento com a mínima, tá, do candle, não ultrapassando os fundos anteriores. Aqui poderia ser, ó, no gráfico de 4 horas, até um ombro, cabeça a ombro. Porém, para meter um ombro, cabeça a ombro, eu preciso ter um rompimento para baixo. O que houve? Rompeu para cima. E lá no nosso MACD, o que eu tenho de novo? Cruzamento das médias. E lá no nosso gráfico, tem o cruzamento das médias logo após o cruzamento da média ali do MACD, tá? Ou, se não, no mesmo momento.
Então, o que significa essas barras verdes? As barras verdes, elas significam força compradora aumentando. Então, quando você for usar o MACD, você vai usar o MACD de que forma? Compradora aumentando. Força vendedora aumentando. Quando for verde, eu tenho força compradora aumentando. Quando for vermelha, eu tenho força vendedora aumentando. Do mesmo modo, eu tenho força vendedora diminuindo e força compradora diminuindo. Vou colocar até de rosa aqui, ó. Temos força vendedora diminuindo. E também temos a força compradora diminuindo. Vou colocar de verde claro, ó. É exatamente isso que a gente tem no gráfico. Quando eu uso esses dados aqui, que eu estou explicando, sempre que eu tiver cruzamento de média rápida, verde, ou a cor que tiver lá, sendo a azul, tá? Lá vai estar azul, eu mudei para verde, vai estar assim, ó, cor azul. Deixa eu voltar ao padrão aqui, ó. Redefinir. Toda vez que eu tiver a linha azul cruzando a linha laranja, eu coloquei como verde e vermelha para ficar mais fácil. Mas toda vez que eu tiver a linha azul cruzando com a laranja, é possível de ter uma tendência de baixa, desde que eu tenha um cruzamento das médias acontecendo também no gráfico em seguida, e um aumento de força vendedora. Igual aqui, ó, força vendedora aumentando, ó, vermelho escuro. Força vendedora diminuindo, vermelho claro. Toda vez que eu tenho um cruzamento de média azul acima da média laranja de médio prazo, eu tenho um aumento de força compradora e eu tenho que ter lá no meu gráfico um cruzamento de média posteriormente ao aumento de força compradora. Porém, o sinal sempre vai ser o cruzamento da média. E se está iniciando o primeiro e segundo candle com tendência de aumentar, mesmo que seja pequeno, a gente gera uma força de compra. Aqui a gente gera uma força de compra também, porque a força vendedora está diminuindo. A força vendedora diminuiu, temos força compradora aumentando. Força compradora diminuiu, temos força vendedora aumentando. Então, no gráfico, sempre vão observar o quê? Em quais momentos acontecem essa troca de força. Porque pode apresentar para a gente momentos possíveis de entradas. E aí vocês vão buscar o que no gráfico para a gente poder entrar? Por exemplo, agora no gráfico, ó, nesse exato momento, a gente está passando por um período de resistência. Continuando a olhar o gráfico, caramba,
Continuando a olhar o gráfico de 4 horas, e depois eu vou diminuir aqui, a gente tem o que aqui no gráfico? Temos um cruzamento de média móvel acontecendo no gráfico, nas médias do MACD, e temos perda da força compradora diminuindo e aumento da força vendedora aumentando. Tá? Aumentando a força vendedora. Porém, lá no gráfico eu ainda não tenho o cruzamento das médias. Pode acontecer de cruzar aqui e não cruzar lá no gráfico? Sim, pode. Qual seria o momento mais ou menos para ter esse cruzamento? Próximo desta região aqui, ó. Porque esta média ela ainda vai fazer assim e essa média ainda ela vai fazer assim, ó. Então eu tenho cruzamento aqui, aumento da força vendedora, tenho ainda um suporte, pode ser essa média de 21 períodos, e tenho uma região alvo aqui para me saber o cruzamento. Se eu entrar no cruzamento dessa média aqui e ainda a força vendedora estiver aumentando, há uma probabilidade de me conseguir fazer um short com mais assertividade. Tá? Por exemplo, ó, cruzou-se as médias aqui no MACD. Cruzou-se as médias aqui no gráfico. Se eu entro no momento que eu tenho um rompimento de um fundo anterior ou algum pavio de candle rejeitando romper a média de 8 com a de 21, eu tenho um momento de entrada em short. Poderia ter entrado em short nesta região e segurado o ativo até ele tocar próximo do nosso padrão de figura gráfica. Aqui depois eu vou passar 3 em 3 padrões de figura gráfica, tá? Explicando o que realmente cada padrão é. Como eu entraria nessa moeda para short? Do mesmo jeito que eu preciso de um rompimento, reteste e confirmação, eu também vou precisar de um rompimento de fundo anterior, reteste e uma confirmação. Aonde eu teria um reteste e uma confirmação? Eu tenho um candle nessa região aqui, ó, que rompeu o fundo anterior, o volume desse candle fechou abaixo, tá, do volume comprador, tem uma tendência de alta já, tendência de baixa já sendo indicada, uma rejeição para recuperar a média de 8 e a média de 21, tivemos uma tentativa de recuperação, não conseguimos. Se eu tivesse entrado nessa moeda nesse momento, o meu stop loss seria lá em cima desse candle. Aqui eu tô olhando o candle de 4 horas, tá, gente? Para ficar mais fácil para poder entender. Mas pode estar operando em tempo gráfico menor, basicamente da mesma maneira. Então, entraria aqui, meu stop loss ficaria lá, mas o meu lucro em si, eu tô buscando esse lucro, ó, de 4%, tá? Qual que seria a minha segurança? Eu poderia, no caso aqui, esse candle derreteu demais, eu esperaria ainda fazer um padrão de tendência de baixa para me continuar navegando para a tendência de baixa. Mas aqui eu já tenho um indicativo que iria cair, porque tem um cruzamento das médias, força compradora diminuindo, cruzamento das médias móveis, indicando um momento de tendência de baixa. Essas médias elas não voltaram, aumentaram a minha força vendedora e começou a cair o gráfico. Mesmo tendo padrões tentando romper, a média de 21 ainda foi resistência para o preço. E o preço voltou a cair novamente, até chegando numa mínima de 4,21% abaixo, tá? Então, esses gatilhos de MACD é apenas para ajudar na confluência dos sinais. Você nunca vai operar somente com o MACD. Você nunca vai operar somente com a média móvel. Você nunca vai operar somente com rompimento do preço. Porque, por exemplo, para você operar bem utilizando o MACD e utilizando o rompimento, que eu sempre passo para vocês, rompimento, confirmação, reteste e confirmação. Nesse momento aqui a gente teve um rompimento, um reteste e uma confirmação.
Em qual momento que eu iria entrar na moeda? Primeiro, eu tenho uma tendência de alta pré-estabelecida. Para me ter tendência de alta, eu preciso saber o que é a teoria de Down. Lá no livro tem explicando detalhadamente que teoria de Down eu tenho fundos e topos ascendentes. Tem uma tendência de alta já pré-estabelecida, tem essa linha azul que formava nosso padrão de figura gráfica, que era um triângulo simétrico. Nesta região a gente rompeu, eu não iria entrar nessa região, eu iria aguardar a confirmação, o reteste e a confirmação dele. De que forma? O preço volta, tá? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou apagar essa parte aqui para lá. Então eu tenho, ó, deixa eu dar um zoom aqui, vai ficar bem simples. E a gente vai acompanhar também no MACD o que aconteceu. Então eu tenho o que no MACD? O MACD ele está indicando para cima, cruzando a média azul com a média laranja. Aumento de força compradora. Isso é um sinal. Isso olhando só pelo MACD. Provavelmente lá no volume teria um volume aumentando também, porque temos duas barras muito grandes. Nessa região teríamos uma resistência, porque era o nosso padrão de figura gráfica, que era o triângulo simétrico. Eu entraria nesse rompimento aqui? Não. Por quê? Porque eu preciso, após o rompimento desta linha de tendência de baixa, uma confirmação e um reteste e uma confirmação. Eu teria que ter um candle vermelho voltando quando fechar esse candle e um candle verde com o fechamento maior do que o candle de rompimento. Isso é o que eu busco para poder entrar na moeda, e eu iria entrar quando romper essa máxima desse candle. Aqui seria a minha entrada. E aí eu ia surfar o movimento lá em cima. Se eu não tenho essa confirmação e eu não tenho os indicadores positivo, linha azul acima da linha laranja, força compradora aumentando, força entrando volume no ativo, eu não vou entrar no ativo até que ele me prove ao contrário. Até que ele me dê motivos para me entrar no ativo. Então, para mim entrar no ativo, eu preciso de ter confirmações. Enquanto eu não tiver essas confirmações, eu não posso entrar no ativo. Porque senão eu entro nessas agulhadas aqui, ó. Eu entro quando o preço ele volta. Se eu tenho uma tendência de alta, eu preciso de ter topos e fundos ascendentes, ó. Tá? Então, para mim saber se um rompimento ele realmente foi um rompimento verdadeiro, eu precisaria de esperar a confirmação após um reteste. Se eu entrar nesse candle de rompimento, eu ia entrar errado. Se eu entrar nesse candle após a confirmação, após o reteste, mas com as médias cruzadas para baixo, virado para baixo, força de venda aumentando, eu entraria errado. Porque o ativo ele não ia ter força para continuar e talvez ele ia fechar abaixo novamente. Então, o MACD ele vai te dar sinais para que você possa operar utilizando o quê? Tanto as forças compradoras como as médias móveis cruzando, indicando possíveis altas. Isso sempre vai acontecer antes do movimento. Após esse movimento aqui, ó, a gente não teve exatamente o próximo candle, a gente teve vários candles que se seguraram após essa linha, que eu vou colocar agora para vocês observar, ó. Deixa eu só achar aqui onde tá aqui, ó. Ó, olha o que aconteceu com o gráfico. Tivemos candles de reteste. Ó, ainda estamos em reteste. Não rompemos a máxima do candle de rompimento. Ó, ainda estamos em reteste. Opa, rompemos a máxima. O que eu espero? Pelo menos um candle que forma um pivô de alta. Tá? Mas ele não formou, ó. Ele bateu lá em cima e voltou novamente. Ó, quase rompemos o que a gente tinha rompido para baixo, tá? Fechamos várias vezes lá embaixo, mas conseguimos recuperar. Olha as médias móveis agora. Eu tenho um cruzamento aqui no MACD, no gráfico de 4 horas.
tem um aumento de força vendedora, o gráfico desceu, mas não temos o cruzamento das médias móveis. Então quer dizer que a gente não tem uma confirmação de queda. Ao mesmo tempo que não cruzaram as médias móveis, eu tenho uma força vendedora diminuindo. E aí olha o que acontece. Força vendedora diminuiu, 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 diminuiu e uma entrada de volume muito grande. E aí a gente rompeu a máxima desses candles aqui e confirmamos a nossa entrada. Aonde ficaria o meu stop nessa região? Vamos supor que eu entrei nessa região rompendo esse candle aqui, ó. O meu stop iria ficar onde? Abaixo dessa linha azul que ele rompeu. Então, meu stop loss ele ia ficar abaixo dessa linha azul. E aí a gente deixa o gráfico andar. Fez o primeiro topo acima do topo anterior. Já fez o fundo acima do fundo anterior. Ó. Topo acima do topo anterior. Fundo acima do fundo anterior. E aí o preço vai embora. Se eu tenho uma análise lá em cima, que ali seria uma zona de resistência, lá eu iria vender. Então eu entrei exatamente nessa região, após a confirmação, e surfaria até lá em cima no topo, onde eu teria uma confirmação de uma resistência. Esse aqui teria sido um swing trade de 3 dias e 12 horas. 5% apenas. Mas é 5%, tá? Do Bitcoin. A gente está falando um candle de 4 horas. Certo? 5% do Bitcoin é muita coisa. Se você está alavancado a 20 vezes, é muita coisa. Beleza? Então espero que tenha ficado bem claro como funciona o MACD, tá? Espere o movimento de rompimento, reteste, confirmação. Caso contrário, não entre no ativo, porque se você entrar no ativo, você vai aumentar as suas chances de entrar em um movimento errado. Beleza? Qualquer coisa, esse vídeo vai ficar gravado no canal. Quem quiser assistir, vai ser a nossa aula número 5, tá? Dando continuidade nas nossas aulas do grupo de mentoria VIP. Quem tiver a fim de entrar no grupo da mentoria particular, me chama no privado. O valor vai ser de $100, tá? Ou aproximadamente R$500. Apenas 10 vagas. Vai ser um conteúdo muito mais exclusivo, conteúdo que vai falar sobre projetos, análise de projeto, criação de carteira para hold, como analisar um bom projeto, vai ter mercado spot, vai ter mercado futuros, vai ter Binance, vai ter tutorial de algumas coisas, como você construir um gerenciamento legal, como você deve dividir exatamente a forma que você vai investir em cada moeda, qual aporte você vai utilizar nesses projetos, protocolos de DeFi, stake, farms, tá? Vai ter muita coisa legal. Então o curso está bem completinho, tá? Vai ser via slide, vai ter em média as aulas vão ser duração de 45 minutos a 1 hora, tá? Então vai ser muito direitinho, bem explicativo, com conteúdo bem simples e com aulas demonstrativas. Vou passar alguns exercícios para o pessoal conseguir fazer em casa, tá? Para conseguir ir treinando e ir pesquisando. Link de site, aonde busca, aonde procura, quanto que vale, tá? Fazer as contas do market cap, o valor de dinheiro que está entrando dentro de cada projeto. Então vai ter muita coisa interessante, tá? Então não esquece, não perde não, porque vai ser muito legal, é muito interessante você abranger mais conteúdo para você ter mais bagagem dentro do mercado, principalmente na renda de protocolo DeFi, onde você consegue construir rendas passivas, tá? Você consegue colocar uma moeda dentro do ativo, dentro de uma plataforma, uma criptomoeda dentro da plataforma e ter maiores rendimentos. Então eu vou explicar como e melhor maneira de você fazer isso. Quais as plataformas que pagam melhor? Quais locais você consegue entrar? Quanto você precisa entrar? Em quanto tempo você tira? Qual farm você faz? Então eu vou explicar bem detalhadamente essa parte, tá? Vai ter uma aula específica, um dia vai ter uma aula específica falando só de
Psicologia Trade. Então vai ter bastante coisa interessante. Vai ter aula ao vivo, vai ter aula gravada, vai ter análise. Então, assim, bem completo o conteúdo. Você não acha esse conteúdo por esse valor. Então, quem tiver interesse, chama no privado lá, que essas 10 vagas são somente para a galera do grupo, tá? Não é para a galera de fora, somente para a galera do grupo. Quando fechar as 10 vagas, ou fechar 8 vagas, ou fechar 5 vagas, vai começar e eu não vou abrir para a galera que quiser entrar depois. Fechou esse pessoal, só na próxima turma para você poder aproveitar esse conteúdo. E na próxima turma vai ter outro conteúdo diferente dessa primeira. Nunca vai ser o mesmo conteúdo. Então, quem sempre participar disso sempre vai ter um privilégio de aprender cada vez mais. Eu sempre vou estar trazendo conteúdo novo. Beleza? Então vai ter indicadores novos, vai ter coisas novas aí que eu vou aprofundar muito mais. Certo, pessoal? Qualquer coisa, quem não ficou muito entendido, pausa o vídeo, escreve num papel, escreve o que é o MACD, escreve como é a entrada, escreve para que serve as médias móveis, escreve direitinho cada coisa para poder você conseguir aprender da melhor maneira possível. Beleza? Valeu, um abraço, fiquem com Deus aí, tamo junto.